hoje terei a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco sobre a glória de Deus. Antes de começarmos esse momento, eu vou pedir que o Eduardo Teruia fizesse uma oração. Pai amado, nessa manhã nós nos alegramos de estar aqui na Tua casa e pedimos que o Senhor glorifique o Seu nome, ó Pai, nessa manhã, através desse estudo da Escola Dominical, que o Senhor abençoe e o Senhor dirija o Léo nessa manhã para que ele traga a Tua palavra de forma fiel, ó Pai, e que o Senhor esteja abrindo nossas mentes, nossos corações, de maneira que nós também sejamos abençoados por Ti. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai, para que o Senhor edifique, ó Pai, as nossas vidas, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então é uma alegria muito grande para mim, poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Sou grato a Deus, ao pastor Arival pelo convite. E a minha intenção é compartilhar com os irmãos um tema que vocês perceberam será tema do ano. Se vocês repararem a liturgia nossa, ela está toda fundamentada na promoção da glória de Deus. E a minha ideia, a minha intenção é colocar para os irmãos, é mostrar para os irmãos que quando nós nos satisfazemos, quando nós somos felizes, buscando a glória de Deus, glorificando a pessoa de Deus, Ele é cada vez mais glorificado e nós cada vez mais felizes. Então, eu vou trabalhar com os irmãos com alguns dados, vou passar algumas informações. Essa não é uma aula expositiva, não vou pegar um texto bíblico e sair expondo verso a verso, é uma aula temática. Então, eu peguei um tema e, a partir de algumas informações, eu vou caminhando com os irmãos. E eu queria começar falando com os irmãos sobre felicidade. E depois, um dos livros que eu usei para montar essa aula chama-se Plena Satisfação em Deus, escrito pelo John Piper. E ele vai trabalhar muito essa questão da felicidade e a glória de Deus. E a primeira pergunta que eu queria deixar para os irmãos: quem aqui quer ser feliz? Essa é a minha primeira pergunta. Quem aqui quer ser feliz? Pode erguer a mão? Ninguém? Não, tá bom. Então, todo mundo aqui quer ser feliz. Maravilha. A minha segunda pergunta é: quem aqui busca essa felicidade? Quem aqui, ao longo da sua vida, com as suas ações, busca ser feliz? É uma pergunta de novo. Aqui, menos pessoas, então, você quer ser feliz, mas não tem agido, é isso? Só para eu entender. Então, tá bom. Pascal foi um matemático, filósofo, aquele cara que você estudou na escola mesmo, quando você era criança, Ele também foi teólogo, E uma das coisas que ele disse é o seguinte: todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção, por mais diferentes que sejam os meios empregados. Todos tendem para esse fim. A vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção desse objetivo. É o motivo de todas as ações de todos os homens, até daqueles que vão se enforcar. Então, Pascal está dizendo para a gente que todo mundo busca ser feliz, que todas as nossas ações, elas acontecem porque nós queremos ser felizes, inclusive aqueles que estão tentando se suicidar ou estão, de fato, se suicidando. Eles estão tentando dar o fim, muitas vezes, em algum sofrimento, atrás da felicidade. E agora eu vou trazer uma parte um pouco mais chatinha, que é a relação da felicidade e do consumismo, a felicidade e o consumo. Uma pesquisa, um estudo feito pela SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, 3 de cada 10 brasileiros consideram o consumo como um lazer, uma forma de lazer favorito. Então, 3 de cada 10, o que você mais gosta de fazer? É comprar. Essa é a realidade do Brasil. Mais de 40% dos entrevistados das classes A e B admitem que comprar é uma forma de reduzir o estresse. Ou seja, é uma forma de buscar a felicidade. A não ser que alguém aqui gosta de viver estressado, eu pelo menos não gosto. Um outro estudo aponta que as classes C, D e E são as que mais compram sem necessidade. O consumismo
de fato, comprar sem precisar. E só para os irmãos terem uma ideia, esse dado é um pouco desatualizado, mas eu acho ele bastante emblemático. De 1960 a 2006, o consumo por pessoa cresceu 3 vezes em todo o mundo. Então, se você tivesse uma pessoa lá em 1960, se ela consumisse R$100, em 2006, uma pessoa estava consumindo R$300. Isso já foi considerada toda a questão da inflação, crescimento populacional, já é uma proporção já exata, né? Então, as pessoas têm, cada vez mais, buscado no consumo, no materialismo, a sua satisfação. Né? O Teruya morou 2 anos nos Estados Unidos, deve ter vivido isso de perto, né? Deve ter visto como que é ali o sonho americano. Né? Então, tá bom. Então, acabei de mostrar para vocês aqui um dado sobre a felicidade e o consumo. Agora eu vou fazer um outro estudo, que é a felicidade e o turismo. Né? Que quem gosta de viajar, de férias, né? Não a trabalho, de férias. Tá bom, eu também gosto, não é pecado, né? A gente pode tirar férias, tudo mais, não tem problema. Então, segundo a Organização Mundial do Turismo, o crescimento de viagens internacionais, de 1995 até 2015, cresceu mais de 100%. Ou seja, mais do que dobrou a quantidade de viagens internacionais no mundo. Tá? Opa. Uma pesquisa publicada pelo site Panrotas mostra que os destinos internacionais superavam os destinos nacionais no estado de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, o povo viaja mais para fora do que dentro do próprio país. Né? E eu não sei vocês, mas eu fico bastante feliz quando eu estou viajando. Eu fico bem relaxado, né? Elimino meu estresse, ajuda bastante. Mas tanto o dado do consumismo quanto o dado do turismo mostram que nós vivemos numa sociedade que, de fato, busca o prazer. Numa sociedade hedonista, onde o fim é o prazer. E as pessoas têm buscado isso com afinco, elas têm buscado ser felizes. Tá? E isso eu estou falando na sociedade como um todo, não considerando apenas a igreja. Então, tá bom. Então, nós vimos aí a felicidade e o consumismo, a felicidade e o turismo. Agora eu quero mostrar para os irmãos a felicidade e a realidade. Então, dentro dessa busca pelo consumo, nessa busca pela felicidade a qualquer custo, quais são os resultados que têm sido obtidos? Em 2012, somente no Brasil, foram vendidas mais de 42 milhões de caixas de antidepressivos e estabilizadores de humor. Tá? Não estou aqui falando que todos os casos são um desvio de comportamento, alguns casos são de fato patológicos, tem um distúrbio hormonal e tudo mais, uma desregulação dentro da mente. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2021, então daqui 3 anos, né, a depressão será a segunda causa global de incapacidade. A pessoa fica incapacitada de exercer as suas funções. Tá? E segundo a outra pesquisa, em 2016, a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor no Brasil cresceu mais de 18%, totalizando um comércio de 3,4 bilhões de reais, ficando atrás apenas dos analgésicos. Então, só vendeu mais remédio para dor do que remédio para depressão. Então, aqui para mim parece que essa busca não tem dado muito certo, parece que o resultado dessa busca não tem sido satisfatório. Vamos continuar. Atualmente, o Brasil, que é o país da alegria, né, é o país mais deprimido da América Latina, o 5º no mundo e o primeiro em transtorno de ansiedade no planeta, segundo uma matéria publicada no Globo. Essa matéria foi publicada no Globo logo após o Carnaval, onde os não cristãos defendem que é a festa da alegria, onde todos estão felizes, comemorando, vivendo a vida. Né? Então, para mim, isso aqui vai reforçando essa ideia de que essa busca não tem dado certo. Nós vivemos num tempo igual as pessoas buscam ser felizes, mas não conseguem. O pastor Hernandes diz que nós vivemos em uma sociedade da paz química. Nós só temos conseguido obter paz e felicidade através da química, através dos remédios. Então, vamos continuar, porque o negócio ainda piora.
Uma matéria publicada pelo Jornal da USP mostra que de 1980 a 2014, houve um aumento de mais de 27% na taxa de suicídio entre os jovens. Então, os jovens, essa geração, que é a minha geração, né, tem procurado obter, e eu também vivi essa vida, né, obter sucesso na carreira profissional, tenho buscado obter um sucesso financeiro, tenho cada vez mais procurado consumir e viajar, e o resultado tem sido que a taxa de suicídio tem aumentado. Segundo uma pesquisa realizada pela USP, a taxa de suicídios em bairros nobres de São Paulo é quase o dobro das regiões periféricas. Isso, para mim, aqui ajuda a reforçar que aquele ditado que dinheiro não traz felicidade é verdade, né? Aqui parece até o contrário, né? Esses dados, quanto mais a gente estuda, por exemplo, São Paulo tem uma participação dentro do PIB do Brasil de mais ou menos 32%. 30% dos suicídios do país acontecem no estado de São Paulo. Então, não parece, para mim, estar diretamente relacionado o ter dinheiro e ser feliz. Aqui também tem um outro dado que eu tenho certeza que as feministas não vão querer igualdade, é que 79% dos suicídios são cometidos por homens. Tá? 79% dos suicídios são cometidos por homens. Só de 2011 a 2016 foram registrados quase 63 mil suicídios no Brasil. Então, é muita gente se matando, é muita gente que não tem felicidade, não tem encontrado alegria, tá certo? E aí, para mim, vem um slide, a felicidade e as dúvidas. Então, para mim, ficam duas perguntas. O que tem dado errado nessa busca? Se as pessoas têm se esforçado ao máximo, e creio que nós nunca trabalhamos tanto quanto temos trabalhado ultimamente, né? Eu, pelo menos, quando trabalhava, o ritmo era bastante acelerado. O que tem dado errado nessa busca? Ou por que as pessoas não conseguem ser felizes? O que falta para elas? E uma segunda pergunta é, o que a felicidade tem a ver com a glória de Deus? De que forma a felicidade do ser humano se relaciona com a glória de Deus? Agora eu paro de falar de felicidade, a gente volta mais para frente fazendo a ligação. Eu quero falar com os irmãos agora sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Essa é uma pergunta que me inquieta, né? Porque as pessoas normalmente falam como se todo mundo soubesse, né? Fala assim, o que você tem que fazer? Fazer tudo para a honra e glória de Deus e está tudo certo. Mas o que é a glória de Deus? Como isso se demonstra na prática na minha vida? Eu sou um cara muito prático. Quem me conhece um pouco mais tempo sabe que eu sou um cara prático. Eu não gosto muito de ficar viajando em teorias. O que é a glória de Deus? E aí eu fui pesquisar, porque eu não tenho a definição. E aí eu fiquei muito feliz, porque os teólogos dizem que qualquer definição que nós dermos para a glória de Deus, ela será incompleta. Então, meu esforço aqui para vocês é chegar numa definição que não será completa, tá? Mas eu quero dar alguma ideia, pelo menos, do que é a glória de Deus. Um dos autores que mais fala sobre a glória de Deus no nosso momento, na nossa sociedade, no nosso tempo, é John Piper, né? Recomendo a todos, leiam escritos de John Piper, desde artigos a livros. E ele diz uma coisa que a princípio parece não ter muito sentido, mas que a definição da glória de Deus, ela está mais parecida com a definição de beleza do que com a definição de uma bola. Mas aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? E ele vai dizer que se eu for definir uma bola para você, aí eu te falo, a bola tem tantos gomos, ela é redonda, ela tem cor branca, ela tem tal marca, ela tem tantas libras de preenchimento. Você consegue visualizar essa bola. Agora, a única forma de eu definir beleza para você é mostrando coisas belas. Então, a partir da demonstração de várias coisas, você vai formar uma ideia na sua cabeça do que é beleza. E a glória de Deus, de certa forma, é assim, né? Então, a glória de Deus é a soma
de todos os atributos de Deus em todo o seu esplendor. Aí você vai pensar, Leonardo, você falou que era um cara prático, isso continua parecendo teoria. De fato é teoria, né? Então, a soma de todos os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Os atributos são marcas distintivas de seu ser. São atributos de Deus, são os atributos que os tornam diferente de nós. Tá certo? Berkhoff, um grande teólogo, define que os atributos como as perfeições atribuídas ao ser divino na Escritura, que são visivelmente exercitadas por ele nas obras da criação, da providência e da redenção. Então, Berkhoff está falando que quando você olha para a criação, você vê a glória de Deus. Não o que nós criamos, o que ele criou. Então, quando você olha o universo, você olha a lei da gravidade, você olha a forma como a Lua está na órbita da Terra, como a água evapora, transforma em chuva e desce. Tudo isso demonstra a glória de Deus, porque está na providência, a forma como Deus governa o mundo. E também na obra da redenção, na pessoa e na obra de Cristo, que veio como Deus se rebaixou, se tornou um humano, sem pecados, levou o nosso pecado na cruz e nos salvou da perdição. Então, Berkhoff vai dizer que a glória de Deus está refletida através desses fatos. Então, se nós meditarmos, se nós estudarmos essas situações, a criação, a providência, a redenção, nós teremos uma ideia do que é a glória de Deus. Tá bom, Leonardo, mas quais seriam, então, os atributos de Deus? Então, aqui estão alguns atributos de Deus: soberania, santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor, autoexistência, imutabilidade, infinidade, os três oni, né? Onipresença, onisciência e onipotência, e eternidade. Então, Deus, esses são só alguns, não são todos os atributos de Deus, tem todos esses atributos levados ao máximo esplendor, ou seja, em toda a sua completude. Deus é completamente santo, né? Deus é completamente santo, nós não. Deus ama de forma perfeita, nós não. E aí as diferenças vão sendo notadas. Em Hebreus 1:3, o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, nós podemos ver em Jesus a glória de Deus revelada. Espero ter ficado um pouco mais claro, um pouco mais prático, de que forma nós podemos ver a glória de Deus e o que é a glória de Deus. Porque nós vamos caminhar um pouco mais aqui, que meu tempo está passando. Então, tá bom. Uma vez que eu tenho essa definição de glória, uma vez que a glória de Deus são os atributos de Deus ao máximo esplendor, uma vez que eu vejo em Jesus o resplendor da glória de Deus, qual é o impacto disso na minha vida? De que forma a glória de Deus me afeta? Como eu devo viver? O que isso muda, se é que muda alguma coisa na minha vida? E aí, Paulo, em 1 Coríntios 10:31, coloca um texto que é o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qual que é o impacto prático na minha vida? O impacto prático é que nós somos chamados a glorificar a Deus em todos os nossos atos. Ou seja, Deus promove a sua glória através da nossa vida. Agora, eu não sei se você já se perguntou isso, eu me perguntava muito. Como que eu como para a glória de Deus? E eu gosto de comer. Então, se eu descobrir como eu faço isso para a glória de Deus, para mim está legal, tá? Vai ser uma coisa boa. Como que eu bebo para a glória de Deus? Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir sobre isso. E aí eu fui atrás também, fui pesquisar. E achei um artigo. John Piper, mais uma vez John Piper, ele escreveu um artigo, Bebendo Suco de Laranja para a Glória de Deus. Então, se todos os atos da nossa vida têm que glorificar a Deus, inclusive beber um suco de laranja.
E pesquisando um outro pastor chamado Matt Chandler, ele vai dizer que tudo que eu faço, quando eu vou comer, se a comida ela não é um fim em si, ela remete que existe um Deus criador, que existe um Deus provedor, que colocou essa comida na minha mesa. Então, eu vou comer para a glória de Deus quando eu reconheço a graça de Deus representada no sustento para a minha vida. Então, nós não devemos orar agradecendo o alimento de forma automática. Aquele ato de oração tem que ser um reconhecimento genuíno da providência divina em nossa vida. E aí, assim, eu estarei comendo para a glória de Deus, desde que a gente não seja guloso, né? Desde que a gente não cometa o pecado da gula. Então, esse é o impacto real. Tudo na minha vida tem que glorificar a Deus. Eu creio que a nossa missão não é tão fácil, né? Nós somos pecadores, nós, apesar de Cristo já ter feito a obra, o Espírito Santo já ter nos regenerado, a gente está nesse processo de santificação, a gente continua cometendo pecados, é na graça de Jesus que a gente descansa. É na graça dele que nós lutamos para prosseguir tentando fazer tudo para a honra e para a glória dele. Então vamos para frente. E aí a minha pergunta, vocês viram que eu gosto de pergunta, né? Como viveremos então? Se eu sei agora, pelo menos que parcialmente, o que é a glória de Deus, se eu entendo e compreendi através do texto bíblico, através da palavra de Deus, que toda a minha vida tem que glorificá-lo, como que eu vivo, então? De que forma isso? Como eu faço isso? E aí eu trago para vocês aquela pergunta: o que tem dado errado na busca da nossa felicidade? Isso é diretamente relacionado com a forma como vivemos. E aí eu vou trazer um texto para os irmãos, de Eclesiastes 3:11, que ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O problema é que existe um conflito na eternidade que Deus colocou no nosso coração e na busca pela satisfação com coisas passageiras. Então, nós nunca seremos satisfeitos, nós nunca seremos felizes se a nossa busca por felicidade se resumir a coisas passageiras, se resumir a coisas terrenas. E o que me chateia muito, e eu também estou incluído nesse pacote, atualmente os crentes têm vivido da mesma forma que os não crentes. Hoje, em sua grande maioria, não quero aqui falar que todo mundo é assim, mas em sua grande maioria, os objetivos dos cristãos são os mesmos dos não cristãos. O objetivo final da vida no cristão hoje é ter sucesso na carreira. O objetivo final do cristão hoje é: quero conhecer o mundo. Eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu quero dar tudo aquilo que eu não tive. Eu quero dar para o meu filho. Eu quero dar uma educação melhor. Eu quero dar os melhores brinquedos, quero dar as melhores roupas. Só que isso é a forma como eles vivem, não a forma como Deus nos chamou a viver. E isso tem gerado a infelicidade, inclusive, dentro do nosso meio. Dentro do nosso meio. Nós vivemos numa época que o materialismo está a todo vapor, o individualismo está cada vez maior, e nós somos chamados a viver em comunhão, somos chamados a suportar aqueles que estão ao nosso lado, inclusive aqueles que nós temos dificuldade em amar. Só que nós não temos vivido isso. Paul Washer é um outro pastor aí que bastante conhecido por ser de fato um cristão aí que busca pregar de forma fiel a palavra. Eu vou pegar a citação completa dele. A nova criatura em Cristo não se sentirá satisfeita com as coisas da terra, pois elas nada são perto dos prazeres proporcionados por Deus. Fomos refeitos para coisas mais elevadas.
Para Ele que fomos feitos, e só nele encontraremos paz, e só encontraremos paz apenas em ser e em estar nele. A forma de vivermos para Ele é conhecendo a sua vontade e andar de acordo com ela, e parar de fazer o que é reto aos nossos próprios olhos. Então, o que o Paul Washer está falando é, nada nessa terra vai nos satisfazer. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Obviamente, quando você consegue adquirir a sua casa, você fica feliz, não é esse o ponto. O ponto é, qual é o fim, qual é a finalidade da tua vida? Eu não tenho problema em ser um cara bem-sucedido na minha carreira. Eu tenho problema se ela for o fim da minha vida. Não se isso for uma bênção de Deus. Não se eu estou buscando glorificar a Deus nos meus atos, ser um cristão onde quer que eu esteja e eu sou abençoado, isso é uma outra coisa, não é isso que eu estou falando. O ponto é, qual é o fim? Qual é a finalidade? Para que você existe? E como você vive? E aí o Paul Washer nos convida que nós só poderemos ser felizes, os cristãos, se nós conhecemos a vontade de Deus, que está toda revelada em sua palavra, e andarmos de acordo com ela. É uma receita simples de como ser feliz. Então tá bom. E a outra pergunta que eu tinha feito no começo é, e o que isso? O que alegria, felicidade? O que isso tem a ver com a glória de Deus? De que forma elas se relacionam? Deus nos convida a uma vida de contentamento, buscando a felicidade através da promoção da sua glória. Ou seja, nós devemos promover a glória de Deus, e esse tem que ser o motivo da nossa felicidade, essa é a fonte da nossa felicidade. Aí vamos trazer aqui uns textos bíblicos. Em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, ele vai falar que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, e aquela velha história, né? Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, aquela velha máxima, né? Quando você morre, tudo fica. Né? E, normalmente, quando é muito dinheiro, vira motivo de briga entre aqueles que são os herdeiros. Né? Em Hebreus 13, 5, vai falar assim, seja a vossa vida sem avareza, seja a vossa vida sem amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, nós temos aqui que o maior motivo da nossa alegria é que Deus nunca nos deixará. Ele nunca vai nos desamparar. Esse tem que ser, isso que tem que estar dentro da nossa mente. São versículos que nós não podemos esquecer. Nós não vivemos de acordo com as regras deste mundo. Jonathan Edwards, que foi o teólogo que John Piper mais usou para escrever o livro Plena Satisfação em Deus, ele diz que Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se nela. Então, John Piper ele trabalha aqui, em cima disso, dessa frase do Jonathan Edwards, que quando eu faço as coisas de Deus e eu sinto prazer nisso, Deus é mais glorificado. E não existe nada errado. Então, quando eu vou fazer a visita para algum irmão necessitado, e eu fico feliz porque eu sou abençoado por isso, além do irmão, não tem nada errado nisso. Nós, dentro do reino, nós recebemos contrapartidas, bênçãos, e aqui não estou falando de bênção material só não, estou falando de bênção espiritual, dessa felicidade, nós recebemos. John Piper conta um caso de quando ele estava uma noite brincando com a sua filha, e ele recebeu um telefonema que tinha uma irmã da igreja que estava internada, e que ela estava querendo uma visita dele. Vocês sabem isso aí, né? Tem que ser a visita do pastor, né? Não pode mandar presbítero, mandar seminarista, então, o cara nem recebe, nem abre a porta. O seminarista não entra aqui, não. E o John Piper fala que, na hora, ele não quis. Ele falou, não, saí de casa, estou aqui brincando com a minha filha, que é herança de Deus para mim. E ele começa a pensar e ele fala, espera aí, se eu for visitar essa senhora, eu serei abençoado.
e eu ficarei feliz porque eu estou visitando ela. Então eu vou. E o Piper foi não por conta da senhora, mas pela felicidade que ele receberia em troca, né? E ele trabalha muito esse conceito, né, que ele chama de hedonismo cristão, e ele foi, visitou essa senhora, de fato a senhora ficou feliz, ele também foi abençoado, mas o ponto é que nós precisamos quebrar um pouco isso, né, essa ideia de que nós não podemos nos satisfazer, nós fazemos apenas por obrigação e por obediência, né? A partir do momento que a nossa mente, quando a nossa cosmovisão, quando a nossa visão de mundo entender que nós podemos sim ser felizes, estar completamente satisfeitos, realizados, fazendo a obra de Deus, isso deixa de ser um peso. E como disse um outro teólogo, eu não ficarei cansado do trabalho, mas eu estarei cansado no trabalho. O meu cansaço vai ser dentro do trabalho, da obra de Deus. E nós vamos ver que a obra de Deus eu posso fazer em qualquer lugar. A gente vai chegar lá nesse ponto. Em 1 Pedro 1,8, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia da glória. Salmo 48, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua alegria. Então o salmista está falando que ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. E se eu tenho prazer em fazer, eu estou sendo feliz. Eu não estou deixando de ser feliz. E o Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Olha só, na tua presença, há plenitude de alegria. Então aqui nós já vemos o porquê que a busca pela felicidade tem dado errado. A plenitude de alegria, ela só existe na presença de Deus. É somente na presença de Deus que nós podemos ter essa plenitude. Então, já caminhando para o final, aqui para o encerramento. De forma prática, né? Então, como que nós glorificaremos? Né? Como nós promoveremos a glória de Deus com os nossos atos? E aí eu quero trazer aqui para os irmãos alguns pontos. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista para que vocês comecem a refletir, comecem a pensar em suas vidas assim como eu tenho pensado na minha, né? Eu tenho lido um livro, no final vou recomendar a leitura dele, e ele tem me incomodado muito, Deus tem me incomodado muito através da leitura desse livro. De forma prática, nós vamos glorificar a Deus através das missões. E aqui, quando eu falo missões, eu estou querendo colocar para vocês que são vocês proclamando a Jesus Cristo onde quer que vocês estejam, porque se vocês não têm um chamado divino para ir para outro país, para ser pastor, tudo mais, Deus já te enviou onde você deveria estar. Então, onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive, na tua família, você já foi chamado por Deus para proclamar a Cristo ali, para ser uma testemunha fiel ali. Então, isso também é missão. Então, uma das formas de missões é essa. A outra forma, comprometa-se financeiramente e comprometa-se em oração com missões. Nós, pela graça de Deus, somos uma igreja missionária. Nós temos mais de 60% do nosso orçamento investido em missões. Se vocês forem por aí, vocês vão ver que isso é pela graça, não é uma coisa que acontece em todo lugar. Comprometa-se com isso, aqui o trabalho que é feito é sério. Nós temos cerca de 40 congregações no estado de São Paulo e mais de 20 missionários transculturais ao redor do mundo. Comprometa-se com isso. Se você não quer ir, se você não pode ir, se você não foi chamado para ir, contribua. As pessoas que estão lá estão fazendo a promoção da glória de Deus, assim como você faz aqui. Uma outra forma de promover a glória de Deus é ter uma vida com Deus, uma vida devocional. E aqui eu estou falando do básico, eu estou falando de lermos a Bíblia e termos uma vida de oração. Aqui eu estou falando o básico de separarmos um tempo do nosso dia para estar com Deus.
E uma coisa que eu quero que os irmãos reflitam também, e isso fez muita diferença na minha vida, qual é o tempo que você tem dado para Deus? Qual é o tempo? Se você já separa um tempo para Deus, já está melhor do que muita gente, mas a sua concorrência, primeiro que não existe concorrência no meio cristão, né? E o nosso padrão é Cristo. Mas qual é o tempo que você tem dado para Deus? Você tem dado da sua primícia? Você tem dado do seu melhor tempo? Ou você tem dado aquele tempo que está sobrando no final do dia? A sua oração é dormir na presença do Senhor? Ou a sua oração é uma oração que você está ali, acordado, se derramando diante de Deus, colocando as suas súplicas, os seus desejos, os seus anseios diante de Deus? Qual é o tempo que você tem dado para Deus? Deus, Ele exige o nosso melhor. Dê o seu melhor tempo para Deus. Separe o seu melhor tempo. Eu nunca vou esquecer, talvez seja um dos pontos de virada da minha vida. Um dia o pastor Arival estava pregando aqui, já era aqui no Templo Novo. Ele olhou aqui para todo mundo e falou assim: o que vocês têm dado para Deus no domingo? Porque eu vejo aqui um monte de zumbis. Eu vejo aqui um monte de pessoas mortas, cansadas, exaustas. Vocês têm gastado o seu melhor durante a semana e dado o seu pior para Deus. E eu fui para casa com esse negócio assim, uma faca no coração, assim, né? E eu falei, eu preciso mudar. Eu não posso mais chegar no domingo para prestar culto para Deus acabado. Eu não posso mais chegar a prestar culto para Deus com sono. Não dá. Eu preciso mudar. Eu não posso chegar, eu trabalhava num banco, e gastar o meu melhor no banco, deixar tudo ali, e chegar na igreja e dar o meu pior. Não é assim que funciona. Deus exige o nosso melhor. E isso vai aplicar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida devocional. Separe o melhor horário do seu dia. Fala assim, ó, o meu melhor horário, meio-dia. Separe esse tempo para Deus. Separe esse tempo para Deus. Muitos teólogos dizem que o melhor horário para a gente fazer a nossa vida devocional é logo após a gente acordar. Porque nós ainda não estamos com os problemas do nosso dia, nós ainda estamos com a cabeça vazia, aqueles que conseguiram dormir em paz, né, aqueles que conseguiram deixar todos os problemas nas mãos de Deus. E eu posso falar para vocês que é sempre difícil tentar fazer isso, né? Eu tinha muita dificuldade, eu sempre perdia a hora para ir para o banco, aí eu falava assim, não, eu vou, mesmo se eu acordar atrasado, eu vou fazer minha vida devocional e vou chegar mais atrasado, aí pelo menos eu tomo vergonha na cara e começo a perder menos o horário, né? E foi maravilhoso, assim, e Deus vai trabalhando, e você vai tendo mais prazer nisso, e aí eu cheguei a uma outra conclusão que os teólogos não falaram, que é o seguinte: se você começa a sua vida devocional, a primeira coisa que você faz no seu dia, você pede direção para caminhar, para que seu dia seja produtivo, para que ele derrame da graça, e que te evite que você faça tantas coisas erradas, né? Porque se deixar para o final, você vai ter que ficar pedindo perdão por tudo que você já fez, né? E isso também tem uma questão prática muito válida. A outra coisa que nós podemos promover a glória de Deus é respondendo às necessidades da sociedade. Nós temos vivido, talvez, o cristianismo menos participativo na nossa sociedade. A nossa sociedade tem demandas que nós não temos nos envolvido, né? Por exemplo, de que forma você tem se envolvido com a questão do aborto? Não estou falando para você montar uma ONG para resolver o problema disso, mas como tem sido o seu posicionamento? Você tem se posicionado perante isso? Né? Como tem sido em relação ao homossexualismo, à ideologia de gênero? E aqui é o seguinte, não adianta você andar com cada dia a família na mão, né? Essa é uma posição válida, a posição do Hernandes, uma posição abençoada, bíblica, né? Que você pode, inclusive, se fundamentar ali para ter conhecimento bíblico, para defender a posição cristã diante desses pontos. Mas tanto o pastor Hernandes, pastor Arival, os pastores da nossa igreja, eles não são
a cara da igreja de Cristo no meio que só você vive. O pastor não vai para o seu trabalho. O pastor não vai no meio da sua família. Você é a face da igreja de Cristo onde você está. É essa consciência que nós precisamos ter. E são a essas respostas que nós precisamos responder. Qual que é a nossa relação com a pobreza que acontece no mundo? Jesus falou que ela sempre existiu, né? No contexto onde Judas estava querendo fazer ali uma estratégia para pegar um dinheiro, vocês sempre terão eles e para cuidar deles. Qual tem sido a nossa relação com a pobreza? E a última proposição é quando buscamos acumular tesouros no céu e não na terra. E aqui eu não estou combatendo você que trabalha, que é bem-sucedido, que tem seu dinheiro, o meu ponto não é esse, né? Agora, se você só tem um tesouro na terra, existe um problema, né? Reflita, quando foi a última vez que você teve um tesouro no céu? Né? Qual foi a última vez que você foi um bom samaritano? Qual foi a última vez que você se preocupou com uma alma? Que você olhou para o lado, viu o irmão em necessidade e ajudou? Né? Então, através disso, através das missões, através de uma vida com Deus, através de uma interlocução com a sociedade dentro das necessidades dela, né? Eu não posso simplesmente falar que eu não concordo com o homossexualismo porque ele não é bíblico. Eu tenho que amar os homossexuais, na prática mesmo. Eu tenho que conviver com ele, eu tenho que respeitá-lo. Continuo não concordando. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Continuo concordando com isso. Da mesma forma que eu amo um cara que é infiel à esposa. São pecados sexuais. Mas parece que nós toleramos mais uns do que outros, né? Para Deus todos são abomináveis, né? Mas precisamos amar. E acumulando tesouros nos céus. Aí eu vou falar para vocês. Agora eu gosto de fazer desafios e desafios práticos. Quais serão as suas metas para esse ano? Quem trabalha em empresa aqui, o Ricardo trabalha no banco que eu trabalhava, lá tem meta. Não é meta fácil, não são poucas metas. Dependendo se você bate a meta muda, quase igual a ex-presidente, né? Aí você dobra a meta, né? O Ricardo já passou por situações assim, mas hoje nós temos meta para tudo. Então, tenho meta no trabalho, tem muitos que são adeptos aqui dos esportes, então tem uma meta, quero completar uma maratona esse ano, eu quero perder 10 quilos, eu quero não sei o que, eu quero viajar. Isso a gente tem meta. Minha pergunta é, quantas vezes você estabeleceu uma meta espiritual na sua vida? Quantas vezes, quais foram as suas metas espirituais para 2017? Você colocou lá, quero compartilhar de Jesus Cristo com 12 pessoas esse ano? Uma por mês, você tem 30 dias para correr atrás disso. Pedir a Deus que te dê a pessoa, peça e Ele dá, viu? Tenha certeza disso. Se você anda de Uber, você anda de táxi, você está pagando e o cara tem que te ouvir durante a viagem inteira. O cara não vai sair do carro, né? Então, já tem uma estratégia aí. Mas qual foi a última vez que você colocou uma meta de ter uma vida devocional decente? Qual foi a última vez? Então, a minha proposta é que vocês, dentro desse momento de reflexão, em casa, pensem, quais serão as minhas metas para esse ano? Quanto tempo de vida devocional eu vou ter? Eu quero chegar dia 31 de dezembro de 2018 fazendo quanto tempo de vida devocional? Meia hora? 1 hora? 15 minutos? Na presença de Deus há plenitude de alegria. Quando você for definir o tempo, pense nisso. Pense nisso. Estabeleça, lute, né? Deus é soberano, mas Ele também nos deu a responsabilidade humana. Nós temos que tomar decisões, nós temos que nos esforçar para conseguir colocar isso em prática. Proclamação do Evangelho. Para quantas pessoas você vai falar de Jesus Cristo? Para quantas pessoas você vai compartilhar? Se você é crente há mais de 10 anos, a quantas pessoas você compartilhou de Cristo nos últimos 5?
Será que dá para contar na mão? É complicado, a gente precisa estar mais engajado nisso. A vida é tão simples, a forma de promover a glória de Deus ela é tão simples, né? É ter tempo de vida com Ele, é proclamar de Jesus Cristo, né? Se você crê que a salvação é a melhor coisa que você obteve na sua vida, por que você não compartilha com os outros? Se você crê que é a melhor coisa que tem na sua vida e você não merece, você sabe disso, você não merece, por que você não compartilha com os outros que não merecem também? Provavelmente no meio desse bolo tem algum que seja igual a você, um eleito de Deus. Envolva-se com as questões da nossa sociedade. Se envolva com o trabalho de ONG. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos um trabalho tocado por um outro seminarista na Cracolândia. Envolva-se. Você não quer ir? Contribua financeiramente. Participe. Ali está proclamando o Evangelho e trabalhando com os marginalizados. E comprometa-se em oração e financeiramente com missões. Orem pela expansão do reino. Envolvam-se não, comprometam-se. Né? Comprometer é mais do que se envolver. Comprometam-se financeiramente. Porque vocês estarão sendo abençoados. E eu posso te dar toda a certeza que você será incapaz de conseguir atingir qualquer um desses objetivos. Então, eu estou pedindo para vocês estabelecerem uma meta que vocês não conseguirão atingir. Mesmo que a meta seja pequena. Por quê? Porque nós não temos condições. E aí, minha segunda orientação: descansem em Deus, confiem em Deus, para que Ele leve vocês a de fato cumprir essas metas. Somente no descanso em Deus, somente estando apegado em Deus, é que nós conseguiremos cumprir essas metas. E ao longo do ano, o pastor aqui vai trabalhar na liturgia a promoção da glória de Deus. Então, cada mês é um tema. Então, nós veremos que Deus promove a sua glória na criação, preservando o universo, elegendo e salvando pecadores, através da verdadeira adoração, no casamento e na família, respondendo à oração do seu povo, realizando grandes e poderosos feitos, anunciando o Evangelho entre as nações, cuidando do seu povo, santificando a sua igreja. No sofrimento dos seus filhos, Deus promove a sua glória. Tá? Não ache que seu ano vai ser fácil. E, habitando entre os homens, Deus promove a sua glória. E, para encerrar, eu quero fazer algumas indicações de leitura para os irmãos. Se os irmãos não têm o hábito de ler, eu peço que comecem a criar. Porque além da literatura bíblica, né, além da leitura bíblica, nós temos muitos livros que Deus vai usar para falar na nossa vida, né? Então, a primeira recomendação, não sei se eu precisaria dar esse aviso ou não, né? Mas leiam a Bíblia. Né? A primeira recomendação, esse é o livro mais importante da nossa vida. Leiam a Bíblia, é lá que está a vontade de Deus. É lá que nós nos guiaremos para a caminhada. E eu quero indicar esses 3 livros para vocês. Plena Satisfação em Deus, que é uma exposição muito mais ampla, muito melhor feita do que eu trouxe para vocês aqui. Né? John Piper vai trabalhar essa questão da satisfação em Deus ao longo do livro inteiro. O Conhecimento de Deus, do Packer. Esse livro é uma coletânea de artigos, simplesmente sensacional. Esse livro ele é excelente, tá? Eu recomendo aos irmãos que procurem esse livro. E não precisem se desesperar, o livro é um pouco grande, mas lê um capítulo. Um capítulo lá tem 10 páginas, 10, 12 páginas. Lê um capítulo por semana, são uns 30 capítulos. Vai lendo, não tenha pressa, mas leia e usufrua da literatura. Peça que Deus fale contigo. Peça que Deus te conduza nessa leitura. E o livro que talvez tenha mais me incomodado nos últimos tempos, chamado Contra a Cultura, do David Platt. Esse pastor escreveu esse livro exatamente para responder
aquelas necessidades da sociedade. E ele faz uma análise, qual é a relação do cristão com o tráfico sexual infantil que acontece no Nepal. Né? A gente olha distante, não toca, mas ele foi lá e visitou. E quando ele visitou e viu, ele se incomodou, Deus o incomodou. E hoje tem uma ONG cuidando disso. Né? De que forma nós estamos relacionados, qual é a relação do cristão com a pobreza? O que nós podemos fazer diante da pobreza? Eu sempre me sinto impotente. Eu sempre olho para as ruas e eu falo assim, o que eu devo fazer? Eu não consigo resolver isso. Mas será que eu não posso fazer alguma coisa? Qual é a nossa posição diante do aborto? Ele define o aborto como o holocausto moderno. Os irmãos têm noção de qual é a estimativa de abortos realizados no mundo durante um ano? Alguém tem alguma noção aí? São 42 milhões de pessoas assassinadas ao longo de um ano através do aborto. 42 milhões é praticamente a população da Coreia do Sul. Então, nós temos um país do tamanho da Coreia do Sul sendo assassinado todos os anos. E qual é a nossa relação com isso? Será que não tem como eu me envolver nisso? Localmente, a gente já sabe que tem como. Aqui ainda não está legalizado. Né? E por aí vai. Então, ele vai falar de pornografia, de sexualidade, da homossexualidade. E é um livro que tem me incomodado bastante e, principal, ele não é um livro teórico, é um livro que nos chama à prática. Né? Como o pastor Arival sempre diz, nós presbiterianos temos a tendência a ser muito bons de teoria. Né? E eu defino isso como cabeça grande. Então, a nossa cabeça é muito grande, a gente é cheio de teoria, tem muita coisa dentro do nosso cérebro. Mas nós pecamos na prática. Nosso coração é muito pequeno. A gente não tem se envolvido nisso. A gente não tem se desgastado. Nós não temos nos compadecido daqueles que estão perdidos. Assim como Cristo olha para uma multidão e se compadece, como eles estão como ovelhas sem pastor. Nós não temos tido esse sentimento que Cristo teve, que nos recomendou a ter. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração, pedindo que Deus continue derramando da sua graça, da sua misericórdia na nossa vida, nos levando a uma vida mais prática, a uma vida de envolvimento com o nosso próximo e de uma plena, que busque a satisfação em Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos no primeiro dia da semana na Tua casa. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através do Seu Filho. Obrigado pela adoção como filhos que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Pai, pois o Senhor tem nos dado tanto, muito mais do que merecemos e muito mais do que reconhecemos, Senhor. Pai, mas agora eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor nos encha mais do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida, incomode o nosso coração, molde o nosso caráter, Pai. Que as palavras que foram ditas hoje, apesar de todas as suas imperfeições, que o Teu Santo Espírito aplique na nossa mente e no nosso coração. Peço que o Senhor nos conduza ao longo desse ano de 2018 a uma vida mais próxima de Ti, a uma vida mais santa, uma vida mais cheia de amor ao próximo. Peço que o Senhor nos leve a ter uma fé mais operante, que o Senhor nos ajude a envolver nas questões da nossa sociedade, que o Senhor nos encha de coragem, de intrepidez para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos, Pai, aonde quer que nós estejamos, ser sal e luz, que possamos fazer diferença nesse mundo que tem sido dominado por tantas coisas que não Te agradam, que possamos ser encontrados como os dispenseiros fiéis, que possamos, ao longo de 2018, promover a Tua glória e, mais do que isso, que possamos nos satisfazer nela, que nós não busquemos simplesmente prazeres passageiros, Senhor, que não seja esse o nosso objetivo. Encha-nos do Teu Santo Espírito. Encha-nos da Tua felicidade. E que em Ti, somente em Ti, possamos buscar a plenitude de alegria. É no nome do Teu Filho que nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer.
Amém. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Vamos ter agora o recesso até o horário do culto às 11h.